Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, vamos ao episódio 65. Tirar uma dúvida da grande maioria das mulheres. Felipe, o anticoncepcional engorda? Sabe por que essa dúvida surge? Não por uma relação de causalidade, ou seja, o anticoncepcional engorda em si, mas por uma questão de percepção. As mulheres percebem que depois que utilizam o anticoncepcional, ganham 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Mas será mesmo que o culpado foi o anticoncepcional? Provavelmente não, e eu vou te explicar o porquê. O que a gente precisa compreender é que o anticoncepcional tem o seu valor, a respeito de controlar os hormônios das mulheres, não simplesmente ser apenas como um método contraceptivo, ou seja, onde não vai existir fecundação. Mas tem muitas mulheres que nem vida sexual ativa têm, que já utilizam o anticoncepcional. Por quê? Porque o anticoncepcional ele é um regulador hormonal. Imagina que o seu fluxo menstrual está alterado, imagina que os seus picos de hormônios ficam alterados durante o ciclo, e o anticoncepcional ele vem justamente para ajustar todas essas alterações. Não necessariamente o anticoncepcional só tem aquele efeito contraceptivo. Como eu falei, às vezes tem mulheres que nem vida sexual ativa têm e já estão utilizando o anticoncepcional, seja para um tratamento de acne, seja para um tratamento de cólica, um fluxo intenso. Então veja, perceba que o anticoncepcional ele tem muitas utilidades. Porém, existe um pequeno efeito colateral na maioria dos anticoncepcionais, não são todos, tá? Que é um efeito de retenção hídrica. O que é isso? Acúmulo de água. Isso faz com que algumas mulheres elas possam ficar um pouco mais inchadas. Inchadas é diferente de gordas. Sabe por quê? Porque o inchaço ele vem proveniente de um acúmulo de líquido. E o acúmulo de líquido é muito mais fácil de você retirar. Porém, quando a gente fala em gordura, a gente está falando no acúmulo de lipídios, Os adipócitos ali, eles estão maiores e isso dá muito mais trabalho. Então, o que é que a gente precisa tirar como conclusão? Que o anticoncepcional, ele pode sim, não é que vai, ele pode aumentar a retenção de água. Porém, se a mulher se hidratar bem, se a mulher fizer exercício físico, se a mulher tiver uma boa alimentação, essa retenção ela é mínima. Então, o ganho de peso na balança também é mínimo. Isso praticamente não vai existir, não tem essa relação. Qual é o grande problema? As mulheres, geralmente, não se cuidam em relação à alimentação. Quando ela utiliza o anticoncepcional, que existe aquele controle dos hormônios, possa ser, isso também não é obrigatório, possa ser que de fato aumente um pouco mais o apetite. Entretanto, isso não existe uma relação de causa, como eu falei, pode ser. E aí a pessoa, a mulher no caso, se mete a comer tudo o que quer, aumenta muito as calorias, e aí aquele efeito de retenção agora vem aliado a um superávit calórico, onde a mulher ela começa a ganhar gordura. E ela bota a culpa em quem? No anticoncepcional. Então, mulheres, saibam que o anticoncepcional não é o culpado. O culpado de você ter ganhado esse pezinho foi justamente porque você viveu um bom tempo em superávit calórico, comendo mais calorias do que devia e mais do que gasta, porque às vezes, na grande maioria, também está sedentária. Só que eu entendo vocês, principalmente acontece muito com as mulheres casadas. Quando você pega uma mulher solteira que utiliza um anticoncepcional, você não vê esse ganho de peso excessivo. Quando você vê uma mulher casada com anticoncepcional, você vê. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a mulher casada, ela acumula muitas funções. Ela tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, às vezes trabalhar fora. Isso faz com que ela não tenha tempo para pensar na alimentação, para pensar em fazer exercício físico, e isso ela acaba ganhando peso. E aí quem leva a culpa? O coitado do anticoncepcional, que não tem nada a ver com isso. Então, para diminuir essa retenção, quais são as dicas? Aumentar o consumo de água. Quanto mais água você beber, mais você vai urinar. E isso diminui a retenção, porque o teu corpo não vai precisar guardar nada, porque ele sabe que você está se hidratando bem. Praticar exercício físico, realizar boa alimentação, de preferência uma dieta bem balanceada, calculada por um nutricionista, e assim você começa a ter resultados mais satisfatórios. Tem até anticoncepcional que tem um leve efeito androgênico, que é um efeito de te deixar mais forte, entre aspas, que é a gestrinona, o famoso e mal falado chip da beleza.
A gestrinona, ela tem a sua característica principal ser um anticoncepcional, mas tem um leve poder androgênico que algumas mulheres conseguem ganhar mais massa muscular, entretanto, algumas mulheres apenas apresentam os efeitos colaterais, que é acne, aumento de pelo, pode ficar até com a voz grossa, aumentar o clítoris. Por quê? Porque de fato tem um leve poder androgênico. Se a mulher for bem responsiva, ela vai ter esses efeitos colaterais. Mas a outra grande maioria dos anticoncepcionais, principalmente as pílulas, os injetáveis, né? O efeito colateral principal é essa retenção de líquido, mas isso não é o problema que está fazendo você ganhar gordura. O que está fazendo você ganhar gordura é má alimentação e falta de exercício físico. Espero que você tenha compreendido esse episódio de hoje sobre essa dúvida tão grande a respeito do anticoncepcional e saiba que o anticoncepcional, ele na grande maioria das vezes é um aliado na saúde da mulher. Não culpem o coitado por conta do seu ganho de peso. O ganho de peso está vindo por outras questões. Espero você amanhã, na quinta-feira, para o episódio 66.